os pontificados de João 23 e Paulo VI, o Concílio Vaticano II, e o Ecumenismo. João 23 foi Papa entre os anos de 1958 e 1963, e seu pontificado ficou marcado pela realização do Concílio Vaticano II e por sua defesa ao ecumenismo, que consistiria na união de todas as religiões em uma só. Observação: o Papa defendia a junção das religiões dentro do catolicismo, para que todos se transformassem em budistas católicos, judeus católicos, protestantes católicos, e assim por diante. Em outras palavras, que todas as religiões se unissem sob a autoridade da Igreja de Roma. Apesar de ter sido muito elogiado, João 23 foi acusado por alguns grupos católicos tradicionalistas de ser maçom, rosacruciano, e um defensor do comunismo e socialismo. João 23 convocou o Concílio Vaticano II, o qual foi realizado em Roma, e estendeu-se de 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965. Porém, João 23 acabou falecendo em 3 de junho de 1963, e então ele foi sucedido por Paulo VI, que deu continuidade ao sínodo. O Concílio Vaticano II discutiu vários temas, e o ecumenismo foi um dos principais deles. No decreto que você verá a seguir, o sínodo aconselha todos a seguirem essa ideologia, afirmando que ela torna as pessoas mais sábias, verdadeiras e mais católicas, pois em latim, católica significa universal. O Conselho Sagrado exorta todos os fiéis católicos a reconhecerem os sinais dos tempos e a tomarem uma parte ativa e sábia no trabalho do ecumenismo. O termo movimento ecumênico indica as iniciativas planejadas e empreendidas de acordo com as diversas necessidades da Igreja. Nesses encontros, que são organizados em espírito religioso, cada um explica o ensino de sua comunhão em maior profundidade e traz claramente suas características distintas. Nesse diálogo, todos ganham um conhecimento mais verdadeiro e mais justo, a apreciação do ensino e da vida religiosa de ambos as comunas. Na Grande Revolta, que começou no Ocidente, no final da Idade Média, e mais tarde também, igrejas e comunidades eclesiásticas se separaram da Sé Apostólica de Roma. No entanto, elas mantiveram uma afinidade particularmente próxima com a Igreja Católica, como resultado dos longos séculos em que toda a cristandade viveu em comunhão eclesiástica. Este conselho sagrado exorta os fiéis a se absterem da superficialidade e do zelo imprudente, o que pode dificultar o progresso em direção à unidade. Sua ação ecumênica deve ser plena e sinceramente católica, ou seja, fiel à verdade que recebemos dos apóstolos e padres da Igreja, em harmonia com a fé que a Igreja Católica sempre professou. A partir da metade do século XX, a Igreja Católica mudou totalmente a sua política de perseguição às heresias, ou seja, às doutrinas que não estivessem de acordo com o catolicismo, e então ela decidiu criar uma nova ideologia religiosa, chamada de ecumenismo. No decorrer dos séculos, o papado instigou a morte de incontáveis pessoas, inclusive muitos dos verdadeiros servos de Deus, por não seguirem fielmente os dogmas católicos. Entretanto, toda esta crueldade foi transformada pela Igreja Católica em uma grande propaganda de união religiosa, onde incontáveis religiões se fundiriam dentro da ideologia católica, tendo o Papa como um mediador. Esta foi uma mudança drástica nos conceitos do papado, pois ele desejava transformar a sua figura perseguidora em unificadora. No decreto que você verá a seguir, o Concílio Vaticano II afirma que a Igreja Católica aceita as doutrinas hinduísta, budista, islâmica, entre outras, já que nelas haveria verdade, santidade e ritos sagrados. As religiões, no entanto, que estão ligadas a uma cultura avançada, têm lutado para responder às mesmas perguntas, por meio de conceitos mais refinados e de uma linguagem mais profunda.
Assim, no hinduísmo, os homens contemplam o mistério divino, e o expressam através de uma abundância inesgotável de mitos, em uma busca investigativa filosófica. Eles procuram libertar-se da angústia de nossa condição humana, seja através de práticas ascéticas, ou meditação profunda, ou uma elevação a Deus, com amor e confiança. Mais uma vez, o budismo, em suas diversas formas, percebe a insuficiência radical deste mundo mutável. Ensina uma maneira, pela qual os homens, em um espírito devoto e confiante, podem ser capazes de adquirir o estado de libertação perfeita, ou alcançar, por seus próprios esforços, ou através de uma ajuda superior, a iluminação suprema. Da mesma forma, outras religiões encontradas, em todos os lugares, tentam combater a inquietação do coração humano, cada um à sua maneira, propondo caminhos, compreendendo ensinamentos, regras de vida e ritos sagrados. A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e sagrado nessas religiões. Ela considera, com sincera reverência, essas formas de conduta e de vida, aqueles preceitos e ensinamentos que, embora diferindo em muitos aspectos daqueles que ela mantém e estabelece, muitas vezes refletem um lampejo dessa verdade que ilumina todos os homens. A Igreja considera com estima também os muçulmanos. Embora não reconheçam Jesus como Deus, eles o reverenciam como profeta. Eles também homenageiam Maria, sua mãe virgem, às vezes eles até a chamam com devoção. Os judeus não devem ser apresentados como rejeitados ou amaldiçoados por Deus. Paulo VI, que presidiu o concílio, foi papa entre os anos de 1963 e 1978. E além de defender o ecumenismo, ele reafirmou a existência do purgatório e as indulgências, que seria a total remissão de pecados. Veja a seguir um trecho de suas palavras. A doutrina e a prática de indulgências, que estão em vigor há muitos séculos na Igreja Católica, têm uma base sólida na revelação divina, que vem dos apóstolos. No purgatório, de fato, as almas são purificadas após a morte, com punições purgatórias. Certamente existem entre os fiéis, os que já chegaram à casa celestial, aqueles que estão expiando seus pecados, no purgatório, e aqueles, que ainda são peregrinos na terra, um elo perene de caridade, e uma abundante troca de bens, pelos quais, com a expiação, de todos os pecados, de todo o corpo místico, a justiça divina está aplacada. E se os fiéis oferecerem indulgências de sufrágio para os mortos, eles cultivam a caridade de uma maneira excelente, e enquanto levantam suas cabeças para o céu, eles trazem uma sábia harmonia às coisas deste mundo. A Igreja condena com anátema aqueles que mantêm a inutilidade das indulgências ou negam o poder da Igreja em concedê-las. Em nossos dias, a Igreja também convida todos os seus filhos a refletirem e meditarem bem sobre como o uso das indulgências beneficiaria suas vidas, e de fato, toda a sociedade cristã. Além disso, o uso de indulgências nos mostra o quão próximos estamos em unir-se uns aos outros com Cristo. Paulo VI morreu, em 6 de agosto de 1978, e ele foi sucedido por João Paulo I, que faleceu um mês após assumir o trono papal, dando lugar a João Paulo II.